Ainda de pé, por gentileza, quero instar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, o capítulo 19, nós vamos ver aí os versos de 41 a 44. Lucas é o capítulo 19 e veremos aí os versos 41 a 44. Essa é uma passagem que é muito marcante para a história de Israel e o acontecimento da crucificação de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com você. Diz assim: quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados, também a lançarão por terra. Você e os seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Pode sentar, irmãos. Essa manhã eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você, sobre o tema grandes oportunidades. E aqui, quando falo de grandes oportunidades, eu estou falando acerca das oportunidades que Deus nos dispensa, né? Que as oportunidades são criadas pelo próprio Senhor. Tudo que existe é criação divina, porque o Senhor é quem cria. Não existe outro criador a não ser Deus. Então as oportunidades são criação de Deus. E aí nós estamos falando aqui das oportunidades espirituais, das oportunidades abençoadoras. Obviamente que você vai falar assim: mas também existem as oportunidades do mal. Elas não são criadas, elas aparecem como possibilidades. Então, oportunidades abençoadoras são a atuação de Deus. Quais são as oportunidades que nós podemos falar assim com respeito à igreja, ao reino de Deus, à causa do Senhor, que nós podemos destacar? E depois eu quero destacar aquelas que, em decorrer da nossa entrega incondicional ao Senhor, e aí a segunda parte do texto de Mateus, capítulo 6, verso 33, né? Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí vem, e as demais coisas vos serão acrescentadas, ou seja, as oportunidades. Eu quero também destacar algumas aqui, de oportunidades que decorrem da primícia ou da prioridade no reino de Deus. A primeira delas que eu falo aqui no reino de Deus, que para nós, em Cristo, é uma grande oportunidade que vai decorrer, e aí eu vou falar sobre ela depois, também na nossa vida, é o trabalho na causa. Quando eu falo trabalho na causa, é trabalho na missão do reino de Deus. A missão do reino de Deus, nós todos conhecemos, é uma passagem bíblica muito conhecida da Igreja Vitória, que é Mateus capítulo 28. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Senhor fala assim, nessa missão, né? Eis que eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Olha que oportunidade. O trabalho na causa. O trabalho na causa de Deus, queridos, ele é realmente reconhecido. Não existe carreira melhor do que você se dispor em primazia, em correr a carreira do discipulado, da multiplicação de discípulos para Deus. Com relação a isso, o trabalho, o próprio Jesus fala no Evangelho de João, João descreve no capítulo 9, verso 4, ele diz o seguinte: enquanto é dia,
Precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Não é? Lógico que hoje, com o decorrer do avanço tecnológico, do entendimento de como as coisas estão, não é? Também do avanço das proteções, da segurança do trabalho. Hoje existe o trabalho noturno, né? Locais que são iluminados quase que como o dia, toda uma preparação para o trabalho. Mas na época de Cristo, na época do Império Romano, que dominava o mundo, não havia essa possibilidade. A iluminação eram as tochas. Então, quando fala que noite, é em relação à dificuldade de avançar no trabalho. A dificuldade que se traduz como ausência de oportunidade para o avanço. Então, Jesus fala que enquanto é dia, ou seja, enquanto temos força, enquanto temos possibilidade, enquanto temos as condições, vamos realizar a obra daquele que me enviou. Lembrando que Jesus fala, a obra daquele que me enviou é a obra do próprio Pai. Quem, portanto, comanda a obra, quem, portanto, é Senhor da causa, é o Senhor dos governos, é Deus Pai. E Jesus é o seu idealizador, realizador primário, e depois passa a responsabilidade da continuidade da realização primária para Deus, o Espírito Santo. E nós somos alinhados e aliados na condução e na realização desta causa. Se eu, como filho de Deus, não tiver o entendimento e nem mesmo a disposição e, em consequência, disponibilidade para a realização da causa, eu estou fora da missão. E trabalhar na causa é uma grande oportunidade de avançar em intimidade com o Senhor da causa. Quanto mais eu me dou ao trabalho do reino de Deus, a causa do Senhor, que é o cuidado com as pessoas, o cuidado em amor, mais eu avanço em intimidade com Deus. Isso é muito importante destacar. Então veja bem, trabalhar na causa de Deus é uma oportunidade. Mas me vem uma pergunta: por que tantos iniciam e tantos desistem? Por que tantos iniciam com muita força e vão esmorecendo no caminho sem terminar a caminhada? Porque é óbvio que o Senhor Deus vai nos dar aí um tempo de efetividade, ou aquela possibilidade de termos uma alta produção no reino, mas lógico, ao chegarmos mais na idade avançada, nós vamos dar uma diminuída, porque não temos mais as forças físicas próprias, mas isso não impede o realocamento dentro da causa de Deus, porque o Espírito não esmorece. Então, por quê? Tantos começam e tantos diminuem. Nós temos que ir para aquele texto que Jesus dá o alerta com relação ao arado. Aquele que lança a mão do arado, cuide e não olhe para trás. Por quê? Porque a lida, aí quando eu falo aqui, usando a expressão rural, da agronomia de subsistência, aquela que é da sobrevivência da unidade unifamiliar, lá do campo, na condição rural. Quem mora nas regiões mais de interior entenderia melhor o que eu estou dizendo aqui. Aquela agricultura que ou trabalha, ou você não tem o que comer. É de subsistência, sobrevivência. Lançou mão do trabalho, ou você trabalha na terra e retira de lá, com a bênção de Deus, o seu sustento, ou não vai ter. Não há como buscar um emprego remunerado, ou um empreendimento tecnológico. É a terra e é de lá que vem a sobrevivência. E isso é fantástico, que Deus deu a isso ao ser humano, dizendo: olha, é com o seu trabalho, é com o esvair do suor do seu rosto que você vai comer o pão. E ali não tem condição de retroceder. Eu não posso escolher.
Hoje eu estou cansado, não vou trabalhar. Hoje eu não quero. Não tem essa possibilidade. Ou você trabalha para comer, ou então você não come para morrer. Então, quando isso ocorre, não é uma questão de oportunidade, é uma questão de necessidade. Mas no reino de Deus, não. O reino de Deus é sempre oportuno. Não é? O reino de Deus é uma escolha. Por isso mesmo que a possibilidade de retroceder é muito grande. E Jesus falou claramente com relação a isso, cuidado, quando você lance a mão no arado, não olhe, não volta, não desmoreça, não esqueça. E falando do arado, queridos, eu tenho que trazer a conhecimento o que aconteceu com Gideão. Vocês conhecem o grande homem de Deus, o juiz de Israel, chamado por Deus, não é que ele foi colocando à prova o Senhor, o novelo de lã no orvalho, né, exposto ao orvalho, se ia estar cheio de água, se ia estar seco. Não é esse a questão, é que depois que ele reconheceu que havia um chamado de Deus, né, uma missão a ser cumprida por ele, sabe o que ele fez? Ele foi lá no arado, ele foi lá na junta de bois que ele guiava, com uma possibilidade de olhar para trás. Sabe o que ele fez? Ele cerrou as madeiras, ele cerrou toda a estrutura de seu trabalho, ou seja, transformou aquelas madeiras em lenha, matou os bois, a Bíblia fala claramente isso, fez um grande churrasco, queimou tudo, comeu, com o seguinte pensamento: não tem como voltar atrás. Se entrarmos no reino de Deus, e quando entramos no reino de Deus, nós precisamos entender que o trabalho na causa tem que ser uma decisão permanente. Não é inconsequente. Ela é firme decisão. A partir de então, toda dependência é de Deus. E eu sempre aprendi uma coisa com o Senhor, no seguinte: olha, Ele não vai ficar nos devendo. Ele não vai ficar nos devendo. Deus tem para dar e sobejar, porque o que Ele tem é abundância. Repita, amigo, Deus tem abundância para aquele que investe na sua causa. Aleluia. O trabalho na causa é ajudar as pessoas. Gálatas capítulo 6, verso 10. E agora aqui, como segundo ponto dessa palavra inicial, né, do que é a oportunidade de trabalhar na causa, e agora a oportunidade de ajudar pessoas. Gálatas 6:10, as Escrituras dizem: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todas as pessoas, especialmente aos da família da fé. Quem são a família da fé, irmãos? Família da fé são os filhos de Deus, a igreja. E aqui não está falando de bandeira denominacional, nem estrutura, está falando das pessoas que servem ao Senhor. O trabalho na causa, portanto, em ajuda às pessoas, aqui eu quero, no primeiro ponto, especialmente aos da família da fé. Nós vamos falar aqui de suporte, nós vamos falar aqui do estender a mão, do ombro amigo, do socorro qualificado, quando se trata também do pão de cada dia, do ofertar oportunidades de trabalho, de ajuda secular, e principalmente o sustento no cuidado em amor. De trás para frente, primeiro, o sustento no cuidado em amor. Esta é a faceta do Filho de Deus. Nós não temos outra obra a realizar quando se trata das pessoas na terra, primeiro, oração por elas. E a palavra de Deus, Paulo adverte com relação à oração, né? Orar por todos, ele diz, inclusive por mim, com súplicas por mim, para que no exercício do ministério eu venha executar bem. Então, é orar por todos, em todo o tempo, ou seja, sem cessar.
E o Senhor, o Espírito Santo pergunta: você está orando? Você está orando pelos da família da fé? Você lembra? Lembra das suas lideranças? Lembra dos seus pastores? Lembra daqueles que Deus colocou no cuidado da causa de Deus, em todos os lugares? Lembra daqueles que ganharam você para o Senhor? Tem lembrado? Tem lembrado daqueles que caminham com você? Daqueles que, sem nenhuma motivação intencional, ou de ganhar, ou de tirar alguma vantagem no relacionamento a você, tem dedicado a vida a orar por você, a ministrar sobre a sua vida? Especialmente os da família da fé, irmãos, é porque nós temos grandes levantes. Se eu perguntar aqui nessa manhã, quem teve algum levante essa semana, todos nós vamos levantar as mãos. Nós temos muitos levantes contra nós. Não é fácil. Né? Eu gosto muito de futebol, e eu vejo os estádios, puxa, aquelas pessoas cantando, pulando, não é? Por uns 11 homens correndo atrás de uma bola. E as pessoas demonstram uma paixão tão violenta, às vezes, até chegam a matar por causa disso. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de ligar a TV, estava passando um jogo de tênis, lá na França, em Roland Garros. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Um dos que eles chamam de grandes lãs de campeonato de tênis mundial. Pessoas que entram lá, só milionários. Aí estava lá o Gustavo Kirten, né? Aquele tenista brasileiro, ovacionado e tal. E eu fiquei olhando aquelas pessoas, e todo mundo, a bolinha para lá, caladinho. E só os caras gritando, pá. Daqui a pouco saía todo mundo. Aí o juiz, alto, silêncio agora, né? Silence. Então, horas. O jogo que determinou o vencedor demorou mais de 3 horas. Eu peguei as últimas tacadinhas lá, né? Falei, meu Deus, olha só que interessante, a gente fica horas vendo essas coisas. Uma bolinha para lá, outra bolinha para cá. E o tempo vai embora. Isso em um esporte. Joguinhos de videogame. Agora as coisas estão tão avançadas que você vai em determinados restaurantes, na sua própria mesa, onde você é servido, já tem um videogame. Uma TV do lado. Coisa fantástica. Né? Os pais estão ali para segurar os próprios meninos na mesa deles, já tem um videogame na própria mesa. Quantas oportunidades, quantas possibilidades para cuidar das pessoas, fazendo uso de tecnologias, os de fora, usando para o seu ganho. E às vezes, querido, sabe o que acontece? Nos envolvemos no que os de fora fazem e esquecemos que o que vale é o que os da família da fé deveriam estar fazendo. Amor e cuidado com as pessoas, dedicação, investimento, discipulado, oração dedicada, afastou, buscar saber por quê, onde estão, olha, estou à disposição. A questão toda é que nós estamos em uma época de muita dificuldade, inclusive para nos oferecer para ajudar. As pessoas tomaram uma conotação de tanta indisposição para estarem juntos, que são aversos a relacionamentos. Mas existem opções, possibilidades. Nós não podemos ficar atrasados no tempo. A contextualização com relação às técnicas e tecnologia faz parte
do momento em que a igreja está passando, momento difícil para a pregação do Evangelho, até porque o Evangelho deturpado está sendo pregado mais do que a palavra da verdade. Mas eu fui buscar nas Escrituras, se isso é uma coisa da modernidade. Não, queridos. O Evangelho deturpado é a síndrome do levante do falso profeta, e não é de agora. Desde quando a igreja se estabeleceu na terra, quando Jesus disse assim, ó, ide, portanto, entrem nas vielas, vão pelas casas, vão pelas ruas, anuncie a todos que é chegado o reino de Deus. O diabo percebeu o revés que estava tomando, e veio com seu poderio ofensivo, maligno, todo para a terra. E a deturpação da mensagem passou a ocorrer. Antes era o não Deus e o Deus de verdade. Antes de Cristo, não é? Era, ou você servia a Deus, ou você servia Astarotes, Balaíns e outras coisas mais. O diabo revolucionou o levante contra Deus. Ele permeou de malignidade a própria palavra. Quando no monte da tentação, usando a própria palavra, tentou derrubar Jesus. Ele inovou. Veja bem, como o mundo maligno atua, não é? Não, você não precisa da igreja, olha as mensagens agora, você não precisa da igreja para servir a Deus, não é? Você sozinho é a igreja. Sozinho a igreja não existe, mas eu já brinquei aqui muitas vezes que mãozinha só anda sozinho no filme da família Addams, não é? Só no filme. Qualquer pedaço de corpo lançado por aí pode chamar a polícia, o DML, porque tem o restante largado em algum lugar que está morto, não é? Ou então alguém foi muito, mas muito mutilado, há uma lesão corporal grave aí. Então, veja bem, a igreja de Deus não tem essa possibilidade. Nós somos igreja, somos corpo. Sendo corpo, nós somos literalmente da ajuda mútua, socorrer uns aos outros. Diga ao irmão que está ao seu lado assim, eu estou aqui para você. Pensa nisso, hein? Eu estou aqui para você. Quando eu digo assim, ó, eu estou aqui para você, olha, eu estou disposto e disponível a estender a mão para o socorro. Foi assim que Jesus nos colocou aqui. Eu estou aqui para você. Lógico que tem aí, né, todas as coisas que envolvem a questão da pessoa querer ajuda, não querer ajuda, aceitar ajuda, não aceitar ajuda, aceitou ajuda, depois não querer mais. Isso aí é próprio da natureza do ser humano. A natureza do ser humano é desequilíbrio. Por isso que precisa do Espírito Santo para trazer equilíbrio, moderação. O desequilíbrio deve e tem que ser uma das variáveis que nós colocamos e devemos colocar em atenção quando investimos e socorremos as pessoas. Vai acontecer, porque é natural do ser humano. E qualquer fragilidade que abre com a ausência do Espírito Santo, o desequilíbrio é o primeiro lugar de ataque do diabo, que nós chamamos áreas de fragilidade. O diabo vai atacar aí. Qual a área de fragilidade da sua vida? Você sabe. Pode ter certeza nela que o diabo vai atacar. Não vai atacar em outro lugar, não. Se você tinha problema de área de fragilidade como sua vida financeira, pode ter certeza. No primeiro desequilíbrio, o diabo vai atacar aí. Seu sonho era ter uma carreira profissional, longeva, de sucesso, ganhando muito bem, tendo bom emprego ou um grande negócio. Pode ter certeza, é aí que é a sua área de fragilidade. O Deus do dinheiro vai atacar. E quando nós entramos no reino de Deus, irmãos, vamos ser experimentados. Se nós dependemos do Senhor ou não. Não é à toa que na Bíblia tem um livro de Jó escrito lá, para deixar bem claro para nós que essa experimentação vai acontecer. Isso não é tentação, é provação. Aquele que for aprovado, aquele que perseverar até o fim, o livro do Apocalipse deixa bem claro, terá a coroa da vida. E foi isso que aconteceu com Jó. Não só aqui, mas diante da eternidade, porque ele foi usado por Deus, não é como, vamos falar assim, o uso benéfico de Deus para destronar
todos os intentos, tirar todas as possibilidades de vitória do diabo. Viste meu servo Jó? Olha as qualidades dele: homem temente, temente, se desvia do mal, fiel. Fiel, repita comigo, fiel. O fiel é o firme. Fiel. Mas também, aí vem aquelas coisas que você já conhece, o diabo confrontando a Deus, e confronta a respeito de mim e a respeito de você. Vai confrontar. Agora, durante a trajetória de Jó, quem lê o livro de Jó sabe, foi fácil para ele? Claro que não. Teve momentos em que a fragilidade apresentou? Claro que sim. Ele era um homem rico, a fragilidade dele estava nas posses, nas coisas de sucesso que ele tinha. Não é? E ali é que foi o grande teste. Ele foi questionando a Deus: por que, Senhor? Olha, eu sou dizimista, ó Jó falando, leia lá para você ver. Sou dizimista, nunca deixei de adorar o Senhor, nunca me afastei da causa do Senhor, apresentei sacrifícios, fiz doações, ajudei as pessoas. Por que eu estou nessa situação? Não mereço. Não merece? Irmãos, qual de nós pode trazer diante de Deus insurreição a respeito do que nós podemos ou não podemos, do que temos condição ou do que não temos, do que é nosso direito ou não é nosso direito? Diante do Senhor não somos nada. É o amor de Deus que nos protege, a sua misericórdia que nos acalenta e nos acoberta. É a nossa cobertura. Mas Jó chegou nesse extremo. Era a fragilidade dele que foi exposta. Quando não tinha mais o que fazer, o diabo atacou nele mesmo, na sua própria carne, em sua esposa, que é o intento de Satanás com relação à autoridade espiritual na terra desde o início. Não é porque a mulher era ruim, não é porque a mulher era pecaminosa. A mulher de Jó, eu até estava comentando com a pastora Jonadá aqui hoje, era fantástica. Veja isso, uma mulher que estava do lado do marido, perdeu todos os filhos. Perdeu, irmãos, pensa nisso, num dia só, morrer todos os seus filhos. Perdeu tudo, ficou na miséria, vendo o seu marido agora na lama de cinzas, dia e noite chorando e lamentando. Era uma mulher fantástica. Chegou um ponto que o seu amor extrapolou os limites. Aí é um problema, a fragilidade dela. Amaldiçoa esse Deus e morre, não aguento mais. Na vida dela, ela está dizendo: não aguento mais sofrimento. Você morre, eu morro junto. Só que Jó, esse problema ele não tinha. O problema dele não estava na sua carne. Ele estava coçando as feridas do câncer que acometeu a sua pele com cacos de telha, diz a Escritura. Mas esse não era o problema. A carne, que era a carne, frente a todas as perdas que ele já tinha, era apenas mais uma perda. E para ele não fazia diferença. Ele fala como louca: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus virou a sorte dele. Quando fala virou a sorte, ou seja, não tem mais o que ser provado. Quando tratamos as pessoas, queridos, nós precisamos entender o que as Escrituras nos demonstram. Nós não estamos aqui para fazer o que nós queremos. Nós estamos aqui para que a graça de Deus seja manifesta por meio de nós. Nesse aspecto, é o doação plena. Se alguém nos abandonar na caminhada, se alguém nos trair, se ficarmos sozinhos, não muda a nossa sorte, porque nós não dependemos da companhia das pessoas, nós dependemos totalmente da companhia daquele que não falha. Por isso, na liderança de um discipulado, na liderança de uma célula, de um GEAVIT, não precisamos ficar preocupados se ficarmos sozinhos, porque não estamos sozinhos. Diz o Senhor: eis que eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Agora o problema é, não olhe para trás. Não olhe para trás.
Porque Deus não olha para trás. Jesus falou claramente: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Quando estava na cruz pregado, Ele continuou ministrando. Imagina um negócio desse. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Na cruz, esvaindo sangue, nos últimos instantes de morte: mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, cuidando das pessoas. Pai, não lhes impute esse pecado. Irmãos, nós não podemos olhar o que nós estamos sofrendo, nós temos que olhar aquilo que Deus está fazendo. Por isso nós temos que ter, em terceiro ponto ainda nessa mensagem, o cuidado no viver. E eu quero trazer para você Efésios capítulo 5, versos 15 a 16, cuidado de nós mesmos. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Porque, ou melhor, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Olha mais uma vez aqui, né? O Senhor das grandes oportunidades, o tema desta manhã, grandes oportunidades que nós estamos compartilhando. Olha, aproveitando ao máximo cada oportunidade, mas veja que há um alerta do apóstolo Paulo à igreja produtiva, vitoriosa, grandiosa, numerosa de Éfeso. Aquela que aguentou um levante de uma cidade inteira, gritando contra eles e contra o Senhor, que grande era a Diana dos Efésios. Por horas, gritaram, não mudou nada. A igreja continuou crescendo, o nome do Senhor continuou sendo glorificado, pessoas continuaram sendo curadas, e a igreja expandiu como a maior igreja missionária do seu tempo. Mas o alerta está na primeira frase: tenham cuidado com tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vou repetir. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Ou seja, tomem cuidado com o que vocês estão experimentando na caminhada aqui. O que vocês estão vivendo. Irmãos, nada nos é proibido. Podemos pisar em todos os lugares, podemos comer todas as comidas, podemos beber todas as bebidas, podemos falar todas as palavras, podemos relacionarmos com todas as pessoas, podemos tudo. Sabe por quê? Porque o Senhor nos livrou da escravidão para a liberdade. Agora, o apóstolo Paulo falando também para a igreja de Corinto: cuidado, não usem da liberdade para dar ocasião ou oportunidade para a carne. A nossa carne, irmãos, é cheia de fragilidades. A nossa oportunidade tem que ser para o Espírito Santo agir em nós. Se dermos oportunidade à carne, ela vai ditar as regras. O Senhor será destronado. O nome do Senhor, ao invés de ser glorificado, será ridicularizado. Aquele era um pastor que um dia teve uma grande igreja, mas hoje ele é onde está. Quanto nós já ouvimos falar disso? Vocês não têm muita oportunidade, mas vez ou outra, né, nós temos um irmão ali que a gente penitenciário sabe disso. Dentro da prisão a gente vê homens de Deus. Não é isso, Wagner? Mulheres de Deus. Pastores. Um pastor pastoreando uma igreja dentro da prisão. A pergunta que nos veio, né? Mas como que esse pastor chegou lá? Lógico, cometeu um crime, foi condenado. E agora o seu rebanho é dentro da prisão. Ótimo, Deus ainda deu uma oportunidade, deu, mas era para isso? Talvez que Deus chamou? Eu não acredito. Quando o Espírito Santo nos chama, meus irmãos, é para o melhor. Repita comigo: Deus me chamou para o melhor. Ok? Então, o problema é a maneira como nós estamos vivendo. Você pode perguntar assim: mas como foi, o que aconteceu que levou, eu já falei aqui sobre Jó, que levou Jó a essa situação do diabo ter ocasião contra ele? A maneira como Jó viveu. Jó era um homem tolerante.
Em outras palavras, a palavra adjetiva ou sinônima propriamente da qualidade de Jó era permissivo. Sabe o que é o permissivo? É aquele que aceita tudo, para não se indispor com ninguém. Jó era um homem de muitas posses, de muitos amigos, de uma família lindíssima, permissivo. Permitia os seus filhos prevaricarem contra Deus, se contaminarem com ídolos dentro de suas propriedades, sua casa. Não é? E ele achava que somente ele, indo diante de Deus e oferecendo os sacrifícios, holocaustos e pagando o preço pela sua família era o suficiente, Deus ia salvar todos. Não salvou. Não salvou. O maior sofrimento de Jó foi que os filhos dele morreram no pecado. Morreram exatamente no momento de uma dessas festas pecaminosas, dias de seu tempo. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Cuidado com o que caminha. Cuidado com as bandejas que são colocadas à beira da estrada do caminho estreito para você. Porque as ações do diabo, elas são marginais. Marginais, ou seja, elas estão à margem do reino. Para termos acesso a ela, nós temos que sair do caminho. Não é? Nós temos que pelo menos pisar fora. E um pisão fora é fora do caminho. Como aquela piadinha da brincadeira do muro, não sei se eu já compartilhei aqui, que na mensagem, a Thalita também no dia que pregou aqui, compartilhou aqui, tem aquela piadinha, né, que estava do lado de cá do reino de Deus, os filhos de Deus, os anjos, um muro enorme do lado de lá, Satanás e os seus assecas e o seu domínio, e aquela guerra entre um e outro, tinha um monte de gente em cima do muro. E os do reino de Deus, desce daí, vem para cá, não fica em cima não, vem para o lado de cá. E os adeptos de Satanás, tudo lá festejando. Aí um deles, mas por que a gente também não chama os de cima do muro para vir para cá? Não precisamos, diz Satanás. Mas por que nós não precisamos? Porque o muro já é nosso. O muro é o morno, é o mais ou menos. O morno, Deus já rejeitou. Está lá no livro do Apocalipse, não cabe, não faz parte. Para o diabo, queridos, o 0 a 0, o 1 a 1, é ele. Como diz aí o ditado da brincadeira da galera, é nós, mano. O 0 a 0, o empate é nosso. Nós estamos na vantagem. Então veja bem, cuidado com o que vivem, ou como vivem. Muitas são as bandejas que não são oportunidades. Repita comigo, as bandejas malignas. Vocês estão aí, amados irmãos? Isso é de Deus para a sua vida, tá? As bandejas malignas não são oportunidades. Elas são laços. São laços. E quantos têm sido enlaçados? Enlaçados pelos braços, enlaçados pelas pernas, enlaçados pela língua, enlaçados pela mente, presos nas ciladas do diabo. E o engodo dos laços são tão terríveis, que nós vamos passando pelo caminho, né? Que tem gente que estava muito mais avançado que a gente. E tem gente ainda muito mais avançado no caminho. E nós vamos passando pelo caminho e você vai vendo pessoas lá enlaçadas à beira do caminho. E você oferece, quer ajuda? Quer socorro? Não, estou bem aqui. Prefiro ficar aqui. Parei, é meu lugar. Não quero mais. Está bom assim. Meu irmão, minha irmã, enquanto estamos cuidando de nós, entendam uma coisa, não, ainda não, vou repetir, não, ainda não é o fim do caminho. Não é o fim do caminho. Entenda você, se Jesus não voltar enquanto ainda estivermos aqui,
O caminho ainda continua, porque desde Cristo na cruz até agora, a caminhada está acontecendo. Muitos já passaram, muitos foram recolhidos pelo Senhor, muitos já fizeram a sua trajetória, e Deus decidiu que para eles era o fim, mas muitos ficaram pelo meio, ou até nem chegaram no meio. Pior são aqueles que já estavam quase no final, e não cuidaram da maneira como deveriam viver. Para finalizar esse ponto aqui, eu quero que você repita comigo assim, ó: não é Deus que vai cuidar da forma da minha caminhada, sou eu que preciso vigiar. Por isso que Jesus falou: olhai, vigiai e orai, para que não caiam na tentação. A tentação são as bandejas à beira, à margem do caminho. Olhai, ou seja, você não precisa sair do caminho para olhar, você olha, opa, cilada lá, não vou pisar. Vigia, porque você pode se sentir tocado na sua fragilidade. E caia de joelhos, porque a maior caminhada de sucesso, olha, eu vou falar uma frase muito importante para você aqui: a caminhada de sucesso do Filho de Deus não se dá de pé, mas de joelhos. A caminhada de sucesso de um filho de Deus não se dá de pé, mas de joelhos. Orai. É o ponto máximo, alto, do cuidar da vida aqui. Transforme a sua casa em casa de oração. Não é? Por isso que nós aqui insistimos tanto em ter na sua casa o seu culto familiar. Você orar, determinar diante de Deus ali tempo de oração com a sua família, celebração da palavra. Por fim, compartilhar a graça. Irmãos, compartilhar a graça é a vida do Filho de Deus. Colossenses capítulo 4, verso 5 diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Irmãos, nós temos que nos relacionar com as pessoas de fora, com sabedoria, não é inconsequência. Não, eu posso me relacionar com os de fora tranquilamente, né? Para tirar alguém do laço do caminho do diabo, eu tenho que ir aonde ele está. Não é bem assim, é com sabedoria, com estratégia. Porque ele está lá no prostíbulo, eu tenho que ir lá? Porque ele está lá na balada, na boate, é que eu tenho que estar lá com ele? Não estou dizendo que Deus não vai usar isso, Deus pode até usar, mas não é sabedoria não. Vou contar para vocês uma história real. Um homem de Deus, missionário, meu conhecido, estudou comigo no seminário, de Deus, pregador do Evangelho, uma palavra maravilhosa de ouvir, mas maravilhosa de ouvir. Um dia, ele disse para mim assim, a gente estava dentro do ônibus, no Transcol, eu tenho um chamado de Deus. Eu falei: rapaz, que bênção, qual é o seu chamado? Não, porque eu tenho paixão pelas pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão nas esquinas, pessoas principalmente envolvidas com a homossexualidade, na prostituição, e Deus me chamou para esse ministério, para ir e tirar as pessoas de lá. Sabe aquele tremor e temor de dentro da alma me vem na hora, e tomado pelo Espírito Santo eu falei assim: cuidado, hein? Cuidado. Para ir nesses lugares, e da forma como você está falando, tem que ter uma estrutura enorme. E eu vou ser bem claro para você hoje: eu não sou capaz. Eu ainda tenho que ter muito treinamento. Tenho que passar por muito cuidado em Deus para ir e estar num lugar como esse. Eu não tenho condição. Não, mas eu tenho. Então ora bastante, Deus vai te dar as condições. E aí, passado um tempo, ele terminou o seminário, eu também. Imediatamente foi para uma missão, dessas que trabalha
com pessoas de vulnerabilidade social e empreendeu um trabalho enorme em 2 anos, glorioso, de muita gente no reino de Deus, só que caiu com o homossexual. Morreu de AIDS. Morreu de AIDS. Falo isso aqui com tremor. Sabe por quê, queridos? Tem coisas que nós temos que tomar muito cuidado com compartilhar a graça dentro dos limites daquilo que fomos chamados. Cada um fique na vocação com que foi chamado. E à medida que nós estivermos caminhando na vocação que fomos chamados, temos o cuidado de ter pessoas sobre nós que nos ajude na liderança, em suporte de oração, em transparência, para fazermos acontecer o reino de Deus sem cair. Ser sábio no compartilhar a graça de Deus para com os de fora. Aproveitar as oportunidades com sabedoria. Se a nossa fragilidade está nessa área, você retrocede imediatamente. Não é por aí. Cuidar dos de fora e cuidar de si. Cuidar de si e cuidar dos de fora. Como é que eu cuido de mim? Eu cuido de mim, me submetendo ao cuidado de outro. Repita comigo. Eu só consigo cuidar de mim se me submeter ao cuidado de outro. Meu Deus. Não há espaço para independentes no reino de Deus. E aí, para falar dos benefícios, vem à noite. Os benefícios da oportunidade no reino de Deus é a mensagem que eu vou pregar na celebração das 18h30. Se você não vier, acompanhe pelo YouTube, sobre o tema O Aconchego em Deus. Mas nessa manhã, o que o Espírito Santo dispôs a você é cuidado de si para cuidar dos outros. Se numa trajetória ou se no momento da sua caminhada até agora, em algum tempo, as dificuldades do caminho estreito, as impossibilidades que se apresentaram ante as ciladas que você foi alvejado, em que foi alvejado ou alvejada. As situações de empecilho que lhe afrontaram e não podem ser superadas por você. Saiba de uma coisa, não é você quem a supera, não é você que se livra da cilada, não é você que ultrapassa os tropeços, é o Senhor que afasta os tropeços, quebra os laços e o faz caminhar em segurança carregando no colo. Hoje, temos uma grande oportunidade, recobrar. E há um alerta divino com relação a isso. Lembra de onde você caiu, levanta, retoma. Sabe, a decisão de levantar é o suficiente, pois o Senhor nos diz, eis que eu te tomo pela mão e te digo, meu filho, eu te ajudo. É só a decisão suficiente. Quando o coxo estava na porta formosa diante de Pedro e João, e ele pediu a esmola, Pedro disse para ele, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos é o que nós te damos. O homem se encheu de expectativa e aceitou a oferenda. Aceitou a oferta. Deus está te dando, o Espírito Santo te dando a oferta agora. Tome pela mão. Não é fácil, não. As pernas estão atrofiadas. Há uma dúvida enorme se a caminhada vai ser retomada de verdade.
há muita coisa que passa pela sua cabeça, porque você é um ser humano como outro qualquer, é muito difícil recobrar, mas eu te ajudo, diz o Espírito Santo. É a sua vez, é a sua hora, com a oportunidade que eu estou te dando. Acate a oportunidade de Deus, no nome de Jesus. Oremos. Fique de pé, por gentileza. Senhor Deus, nesta manhã, em que estamos tendo acesso às grandes oportunidades, mas a maior delas, Senhor, está aninhado no aconchego do Senhor. Ministra, Senhor, ao nosso coração, Espírito Santo, nesse entendimento, nós só somos alguma coisa quando estamos nos teus braços. Nos abençoe assim, Deus. Por favor, nos ajude. E nos dê, Senhor, aquela tomada de decisão inequívoca, permanência, firmeza, continuidade, avançar, expandir, no nome de Jesus. Nós vamos louvar.